Bem, gente, vamos lá. O que é que a gente tem? Primeiro que hoje são dia 21/10/2024, vamos fazer o nosso estudo de mercado, de acordo com o Time DM15, primeiramente. Bem, quando a gente avalia a estrutura do mercado, a gente tem que aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Então só posso levar como região de análise até esse order blockzinho aqui, como parâmetro de análise para quê? Para a gente tentar vender. Só que o preço já chegou nessa região, já começou a cair, certo? Então não é tão indicado fazer isso, porém a gente pode tentar uma venda aqui nessa região. Podemos. Então, por exemplo, aqui a gente pode tentar vender, visto que essa região pode ser uma região que segura o preço, vendo uma, duas, terceira região. Então aqui a gente pode tentar uma venda, vai um stop de 82 pontos, certo? E um alvo na região mais embaixo. Qual a região que eu vou colocar o alvo? Primeiro eu vou ter que traçar o motivo do porquê que eu estou fazendo isso aqui. Primeiro que o preço rompeu esse bode, então quebrou a estrutura, ele já vinha ter se ele quer. Segundo que a gente tem a caixa gain, que significa prêmio discount, para eu saber até onde eu vou ter que colocar, até onde eu coloco o meu take profit. Posso colocar aqui nesses fundinhos. Isso aqui pode ser considerado uma zona de liquidez, certo? Eu posso vir aqui e posicionar meu take profit aqui. É um fator risco-retorno 4.3. Nessa gestão aqui, a gente busca no mínimo 5 vezes, então temos que aumentar um pouco. Então meu take ficaria aqui, certo? Ou seguir essa gestão. Já no GBP dólar, a gente tem a seguinte característica. Bem, ó, o preço que ele veio, estava rompendo, rompeu, caiu até aqui, voltou a subir. Só que 1, 2, 3, já não poderia mais nesse. Aí nesse dia o preço veio, quebrou essa região de bode. E a gente tem esse order block aqui em cima, que está validado para tentar uma venda. A gente põe daqui até aqui, temos nossa venda aqui nessa região, nosso stop acima, e o meu alvo abaixo. Perceba que meu alvo está na liquidez externa, o fator risco-retorno no mínimo, certo? Então temos essas duas possibilidades aí. Eu não acho elas tão interessantes assim, mas é o que a gente tem. Na realidade eu não me apego a negociação assim, não, é uma negociação muito boa. Eu me apego a avaliar a estrutura, avaliar o POI, avaliar se o preço está caindo e tal. Então aqui é a análise do SMC1, entrada de risco dentro dos order blocks e dentro dos dias das estruturas. Então esse já foi. Quando a gente vai para o euro-dólar e o GBP dólar dentro dos 5 minutos, tirando esse tipo de análise aqui, eu tenho o seguinte. Aqui eu vou avaliar simplesmente o ponto da sexta-feira. Nesse caso, eu coloco a marcação da mínima, nesse caso eu coloco a marcação da máxima,
Nesse caso, eu vou avaliar as estruturas que o preço estava formando. Bem, ó, aqui é nítido o seguinte: ele veio, subiu, fez isso aqui, ó. Aqui, teoricamente, pode ser até aqui. Ele rompe o choque. Isso aqui é um choque secundário. Depois disso, ele faz essa subidinha, vem aqui, rompe esse boss. Depois disso, ó, eu tenho que encontrar uma liquidez. Então, se eu traço daqui até aqui, ó, o preço até voltou, mas não capturou a liquidez. Então, a gente tem todo esse nível de liquidez aqui para o preço vir consumir. Então, o que é que eu quero? Eu quero que o preço consuma essa liquidez nessa região superior e dê oportunidade de venda dentro dessas regiões aqui. E aí tanto faz ele respeitar essa região quanto essa aqui, contanto que ele siga essa ordem cronológica aqui. A gente tem uma liquidez capturada na região superior e tentamos pegar a venda para a região inferior. Isso é a visão do euro-dólar. Já no GBP, a gente tem a marcação do dia anterior também, ou seja, sexta-feira. A gente vai marcar as máximas. Vamos marcar as mínimas. Mínima está aqui. E aqui o preço está se desenvolvendo. Quando a gente para avaliar isso aqui, o choque dessa estrutura aqui, ela está um pouquinho complicado de se encontrar. Não é amplamente fácil. Mas a gente tem o mercado fluindo dessa forma aqui. Ele faz essa máxima, volta, ó, perde essa mínima. Aqui já fez um topo mais baixo do que esse anterior, certo? Quebra essa outra região. Aqui, ó, faz outra região mais baixa, cai, quebra essa região. Então, quando a gente avalia as estruturas, ó, a gente consegue perceber que o preço está perdendo mínimas. Se ele está perdendo mínimas, a gente tem o traçamento de prêmio discount daqui até aqui, certo? Esse cara pode ser colocado aqui também, não tem problema. Ó. E o que é que a gente tem aqui? Primeiro que aqui a gente tem esse camarada, que podemos chamar ele de indução ou liquidez de preço. Ok? E aí a gente tem uma visão de queda nessa região de cima aqui, para tentar jogar o preço até lá embaixo. Agora, a região que o preço vai cair é que é um pouquinho complicado. Marquei esses dois order blocks. É basicamente essa estrutura aí que a gente tem aqui nesse ativo do GBP dólar. Na segunda estratégia do Smart Money, a gente procura capturas de liquidez, ou seja, regiões que tem liquidez de preço, que o preço vai romper, tende a romper a estrutura para voltar na outra, ao contrário do SMC1, que a gente foca só na estrutura e só nos blocos de ordem dos dias anteriores até o terceiro dia. Só isso. Apesar que lá a gente também olha a liquidez, ó. Tipo, eu peguei, vim aqui, ó, coloquei esses order blocks aqui, ó. Coloquei esses order blocks aqui. Só que a liquidez de preço aqui, por exemplo,
a gente consegue identificar que aqui tem uma liquidez de preço nessa estrutura. A gente também consegue identificar que aqui, ó, nesse ponto, existe uma liquidez de preço. Só que não é uma liquidez tão nítida igual esses outros aí, mas existe liquidez sim. Então é basicamente isso aí. Estudo de mercado de hoje, do dia 21/10/2024, às 9h04.